paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Pedro, sou pastor aqui nessa igreja. Você que nos visita mais uma vez, seja bem-vindo. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos e estamos no capítulo 5. Então eu convido você a já deixar a sua Bíblia aberta em Romanos, capítulo 5, e daqui a pouco nós vamos ler juntos esse texto tão precioso, palavra do nosso Deus. E hoje vamos olhar para a vida destes dois homens, Adão e Cristo. Vamos tratar a respeito da morte e da vida, uma questão de vida ou morte. Irmãos, em um dos estágios que eu realizava nos finais de semana, no meu tempo de seminário, os irmãos sabem, os seminaristas, eles têm estágios. Nós estamos com o Wendel aqui, quase encerrando o seu período de estágio aqui com a gente nesse semestre. Temos recebido alguns, pois no Palavra da Vida era do mesmo jeito. Então, aos finais de semana, nós servíamos na igreja local. Inclusive, no meu primeiro ano de seminário, eu conheci uma igreja da Cristã Evangélica lá em Atibaia, porque até então no Rio Grande do Sul, a gente conhece a denominação só como editora, nem sabia que era igreja. Então foi no meu primeiro ano de seminário, no Palavra da Vida, que eu fiz os meus estágios de final de semana na Cristã Evangélica lá de Atibaia, com o pastor Emerson Pereira, que hoje não está mais na denominação. E uma das programações que nós fizemos com as crianças, EBF, aquelas coisas todas que nós somos acostumados a fazer, em uma delas, após nós encerrarmos o episódio, você já deve ter me escutado falar sobre isso, o episódio, nós fizemos um teatro para as crianças e nós encenamos ali a ideia, a verdade, a respeito da queda, da tentação, Adão e Eva. E no final, uma das crianças, ela pega e levanta a mão e ela diz assim: eu tenho uma pergunta. Criança gosta de fazer pergunta, não é, crianças? Tu gosta de fazer pergunta, Alice? Caio, tu gosta também? Pois é, as nossas crianças a partir de 8 anos permanecem aqui no culto, porque estão prestando atenção e vão fazer muitas perguntas para os pais sobre a palavra no final. E aí os pais têm que prestar atenção ainda mais. Mas eu achei engraçado, porque essa menininha, não é essa da foto, essa aí foi a inteligência artificial que ajudou a fazer. Ela perguntou, pastor não, ela perguntou direto, vem cá, mas se Adão e Eva pecaram, por que a gente tem que pagar o pato? Essa foi a pergunta dela, na frente de todas as crianças. Não me lembro nem o que eu respondi, eu sei que eu respondi alguma coisa, agora eu não lembro mais o que veio na mente. Mas a pergunta dessa menininha é uma pergunta relevante. Não é à toa que o pessoal vai falar, que as crianças, elas fazem perguntas profundas, teologicamente. Então, não pense você que os teus pequenos não estão prestando atenção no culto, eles estão muito atentos. Inclusive os que subiram, estão muito atentos a tudo que acontece aqui. E a dúvida dessa menina, na verdade, ela é somada a uma série de outras perguntas que, na verdade, pairam sobre a cabeça de todos nós adultos. De onde veio a morte? Por que todos morrem? De onde veio o pecado? Por que todos pecam? As perguntas ficaram meio em inglês ali, porque a inteligência artificial ela não é brasileira. Aí ficam umas perguntas assim. Mas no fim das contas, são perguntas que estão relacionadas à pergunta dessa menininha. Se Adão e Eva pecaram, por que a gente teve que pagar o pato? Por que a gente sofre as consequências? Você já se fez essa pergunta? Nos versos 1 a 11 do capítulo 5 que nós vimos na semana passada, Paulo ele afirma que a justificação ela dá aos que creem uma nova condição de vida. Lembram disso? Que essa nova condição de vida do cristão ela é firmada em algumas realidades espirituais, bênçãos da justificação, que tem a ver com um caminho de paz, de esperança e de amor, um amor incondicional, uma esperança na glória que há de vir, e numa paz que nos é possível por intermédio de Cristo Jesus. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo ele deixa claro para o cristão que há
uma segurança em relação à salvação em virtude dos méritos de Cristo. Há uma segurança para nós, os que cremos em Cristo Jesus. Nós fomos reconciliados em virtude da morte de Cristo. Versos 1 a 11, Paulo vai deixar muito claro essa segurança da salvação pelos méritos de Cristo. E agora, no restante desse capítulo 5 de Romanos, versículos 12 a 21, o apóstolo ele vai dar continuidade ao argumento em torno da justificação, considerando a afirmação que ele fez. Nós somos justificados mediante Cristo Jesus. E aí, diante dessa afirmação, ele se propõe a responder outros questionamentos. Como pode a morte de Cristo na cruz trazer vida para aqueles que creem? Como pode o sacrifício de uma só pessoa ter trazido bênçãos a tanta gente? Então Paulo há de responder isso no restante do capítulo 5 aqui para nós. Então Paulo ele responde, como ele responde a estes questionamentos, a estas dúvidas? Ele faz uma analogia. Ele responde com uma analogia feita entre Adão e Cristo Jesus. Então, basicamente, Adão e Cristo nos são apresentados como os respectivos cabeças da antiga e da nova humanidade. E é claro que a superioridade da obra de Cristo, ela é ressaltada. Nós vamos ver isso hoje. Hoje nós vamos aprender então, meus irmãos, que a graça de Deus, ela é sempre maior que o pecado do homem. A graça de Deus é sempre maior que o pecado do homem. E aí, é por aí o caminho que vai nos levar à resposta para a pergunta que foi feita. Como pode um único homem ter morrido e resolvido todo o problema? Por meio, então, dessa analogia entre Adão e Cristo Jesus, é que nós vamos entender, mais uma vez, ou ainda mais, que essa graça de Deus, por meio de Cristo, é muito maior que o pecado do homem que entra por meio de Adão. Então, você que está com a sua Bíblia aberta, em Romanos capítulo 5, 12 a 21, eu vou ler novamente na NVI, mas você pode acompanhar aqui nos slides, se você prefere, ou na versão que você está, não tem problema. Diz assim então a palavra do nosso Deus, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Verso 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão
resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui a palavra do nosso Deus. Paulo, irmãos, ele já nos apresentou as profundezas da depravação humana e as alturas da misericórdia divina no capítulo 1, desde o capítulo 1 até aqui, no capítulo 5. Ele já deixou claro a depravação humana, mas também já deixou claro o tamanho da graça e da misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, do nosso Deus. E ele fundamenta então mais uma vez essa distinção entre o homem miserável, pecador, e o Deus vivo, santo e todo-poderoso. É isso que ele faz aqui. Esse Deus que é cheio de graça, em contraste com esse homem que é totalmente depravado. E Paulo faz isso através dessa analogia entre Adão, o primeiro homem criado, e Cristo Jesus. Assim, nós estamos diante então de uma questão de vida ou morte. Nós estamos diante de dois domínios. Um representado por Adão, pecado, morte, e o outro representado por Cristo, justiça, vida. E o convite de Deus tem a ver com a troca de senhores, uma saída do reino do pecado para o reino da justiça. É isso que as boas novas têm para oferecer. É daí que vem o convite, entre aspas, do Senhor para todo aquele que no fim das contas creu. É claro que é Ele que intervém e que nos faz crer, inclusive, né? Mas trata-se de um convite para sair de um reino e entrar numa outra dinâmica. Trata-se disso. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem tem a ver com, estará contido dos versos 12 ao 14, onde a ênfase está em Adão. O pecado de Adão trouxe morte para todos nós. O reino do pecado. Portanto, verso 12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Na verdade, a gente vai perceber aqui, nos são apresentados tanto Adão quanto o próprio Cristo, nesses primeiros versículos aqui. O pecado então, irmãos, entrou no mundo e a morte com ele, por meio da justa punição de um ato de transgressão de Adão, cujos resultados foram transmitidos para as gerações seguintes daqueles que estavam em Adão. A obra de Cristo, por outro lado, nos garante uma vida de vitória, com as bênçãos espirituais que nos estão disponíveis. E nós já vimos paz, esperança, amor na semana passada. E a vitória nos é garantida por causa da vitória representativa sobre os efeitos do pecado de Adão, realizada por Cristo. Essa vitória de Cristo Jesus naquela cruz nos garante vitória, para mim e para você. Então, um viver vitorioso tem a ver totalmente com os méritos de Cristo Jesus naquela cruz.
Aqui nos versos 12 a 14, nos são apresentados então, como eu falei, Adão e Cristo. O verso 12 tem como tema o pecado e a morte, numa espécie aqui de deterioração. A coisa vai piorando, né, do ser humano. Primeiro, o pecado ele entra no mundo por um homem. É claro que Eva está ali, né, juntinho, coladinha, mas o homem é responsabilizado, não que Eva também não fosse, né, mas é interessante porque a analogia é feita com Adão. O representante mesmo, então, o cabeça federal, né, utiliza-se até dessa expressão, é Adão. E há isso então, o pecado entrando no mundo por um homem, Adão, que agiu em desobediência, e consequentemente então a morte entrou no mundo pelo pecado, e a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então basicamente um homem pecou, o pecado com morte entrou no mundo, e a morte passou para todos os homens. Um homem pecou, todos pecaram. Essa ideia aqui, irmãos, de coletividade é mais difícil de ser compreendida por nós ocidentais, mas em outras culturas é mais fácil, porque a nossa cultura ocidental ela é mais individualista, mas outras culturas, a lógica de pensamento dela se dá na coletividade. Aqui no Brasil, talvez, as tribos indígenas, elas retratem um pouco dessa coletividade, dessa perspectiva da coletividade. Mas na África, na Ásia, com as suas realidades tribais ali, talvez sejam exemplos de vida, né, de se locomoverem no pensamento, a sua forma de pensar de uma forma mais coletiva. Aqui nós temos uma ideia de coletividade. E a própria Bíblia, ela nos revela uma dinâmica de um como o representante do todo. Vocês devem lembrar quando nós estávamos estudando Josué no ano passado, vocês devem lembrar de Acã, né? Acã é um exemplo. Quando ele furta parte do tesouro que deveria ter sido destruído, o que ocorre? Toda a nação, ali há uma destruição para toda a nação. Deus considerou que foi a nação de Israel, os filhos de Israel que pecaram. Então o pecado de Acã trouxe implicações para toda a nação. Então, ou seja, esse princípio de representatividade, de coletividade, desse um por todos, é o argumento de Paulo aqui, revelando então a realidade espiritual dos homens. Os que estão em Adão pecaram. Mas esse princípio, ele é também para os que estão em Cristo. Por isso a ideia, né, desses dois cabeças, representando um reino do pecado e o outro o reino da justiça, né? E essa analogia que Paulo está fazendo. Então, Paulo quer deixar claro que como a obra de cada homem, Adão e Jesus, afeta os seres humanos, né? Afetou e afeta os seres humanos hoje. Então, a morte, pecado, passou a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Todos pecaram em Adão. Então a culpa e a natureza pecaminosa, ela foi herdada por nós, no sentido de que nós estávamos em Adão. Lá em Hebreus também vai ter um outro exemplo falando sobre Levi, a entrega dos dízimos. Ele não havia nem nascido, mas é considerado como se ele tivesse entregue dízimos ali, como se ele estivesse contido naquele que entregou na primeira vez. Então é mais uma vez a ideia da coletividade, né? Então a culpa e a natureza pecaminosa foi herdada por nós. Assim, quando Adão desobedece, ele acaba levando à condenação todos. Em 1 Coríntios 15, 22 nós vamos ler: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. O que Paulo tem em mente então, irmãos, é que toda a humanidade, ela estava incluída em Adão, de modo que quando Adão pecou, então todos pecaram.
E o processo de morte iniciado na vida dele afetou a toda a raça humana. Então o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, e assim também a morte veio a todos os homens. Então pecado e morte são inseparáveis. Inseparáveis. Então na prática Paulo está afirmando que um só homem pecou, e nele todos os homens pecaram. Porque se não fosse assim, então, não seria possível explicar o fato de que todos têm pecado desde então. Então, se hoje nós cometemos pecados, é porque de fato nós estávamos em Adão, e caímos com Adão, e herdamos essa natureza pecaminosa, que nos faz cometer atos pecaminosos, cuja raiz é essa natureza pecaminosa, herdada em Adão. Claro que o homem é culpado das suas próprias transgressões, que ele comete intencionalmente e pessoalmente, e isso ocorreu porque Adão caiu e todos nós caímos com ele. Então, trata-se disso aqui, o primeiro argumento. O pecado de Adão trouxe morte. Essa é a explicação que a Bíblia, que a palavra de Deus vai dar, a resposta para a pergunta que a humanidade faz: por que nós morremos? Por que o mal existe? Por que o mal existe? A resposta do Senhor está aqui. Paulo está usando justamente essa história verdadeira. E os versículos 13 e 14, eles aparecem como um parênteses no que Paulo está tentando comunicar aqui, tendo em vista que a afirmação todos pecaram poderia trazer um certo descrédito para a mensagem do apóstolo Paulo, especialmente para aqueles que davam importância para a proclamação da lei. Então pecar era sinônimo de transgredir a lei. Sendo assim, então, como Paulo ele poderia dizer que todos pecaram desde o tempo de Adão, bem antes de surgir a lei com Moisés? Porque não vai surgir a lei só com Moisés, e o pecado não é a transgressão da lei. Que história é essa que todos pecaram, então? Se não tinha a lei. E aí, então, Paulo, para o seu raciocínio, abre esse parênteses nos versículos 13 e 14, e começa a falar um pouquinho sobre isso. Nós sabemos que a lei, ela serve para apontar o pecado. Que o pecado, ele não fica tão óbvio sem a lei. A lei, ela tem essa tarefa de deixar claro justamente o pecado. Aí Paulo argumenta que a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Ele faz questão de sinalizar este período aqui, ou seja, o pecado de fato estava no mundo antes da lei dos sinais ser dada, e a comprovação desta verdade se dá porque a morte, o castigo do pecado, ele governou de um modo supremo durante o período de Adão até Moisés. Então, mesmo para aqueles que não tinham um mandamento, vamos dizer assim, específico para transgredir, a semelhança de Adão, que recebeu ali a ordem, não coma da árvore, que está no meio do jardim. Mesmo para esses, então, que não tinham um mandamento específico para transgredir, vamos dizer assim, a semelhança do de Adão, eles caíram, eles pecaram. Ou seja, a existência da morte no período entre Adão e Moisés prova que o pecado de Adão passou para todos. Passou para todos, mesmo sem a presença da lei, mesmo antes da lei ser instaurada por Moisés. Então, os efeitos do pecado, irmãos, são sentidos por nós até hoje. Nós pecamos porque somos pecadores nascidos no pecado. É bem evidente. O salário do pecado é a morte. E a morte é uma aberração trágica no plano de Deus para nós. Então isso tudo começou em Adão, e o texto afirma no verso 14, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. O que haveria de vir, então, aqui é uma referência a quem? A Cristo.
Adão é um tipo do que haveria de vir. Mas como assim? Porque Adão não é o transgressor, não é o que desobedeceu. Como é que ele é um tipo que aponta para o que haveria de vir, e esse que haveria de vir é Cristo? Como é que Adão é um tipo de Cristo? Em que sentido? É claro que Adão e Cristo, eles são completamente distintos. Um foi regido pela desobediência, o outro foi regido pela obediência. E no versículo 15, Paulo até afirma que não há comparação. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Mas ao mesmo tempo ele está fazendo um paralelo. Ao mesmo tempo ele está fazendo uma analogia, né, aqui. Então ao afirmar que Adão é um tipo do que haveria de vir, Paulo tem em mente o fato de que assim como Adão, ele foi constituído cabeça da raça humana, uma raça que se reproduz de geração em geração, assim o novo Adão, o Deus homem, Jesus Cristo, ele é o cabeça de todos aqueles que nele creem. Ele morreu uma morte com um valor infinito, que oferece vida para todos os que creem. Então é neste sentido que Adão, ele é um tipo do que haveria de vir. Porque Adão então é o cabeça da humanidade, então quando ele peca, toda a humanidade está nele, então toda a humanidade pecou, toda a humanidade caiu. Mas ele é um tipo do que haveria de vir. Em que sentido? O que haveria de vir, Cristo Jesus, ele é o cabeça dos que creem. Então quem nele crê, entra para um reino de justiça. Então é nesse sentido que aqueles que estão em Cristo são salvos pela graça, pelos méritos de Cristo. Porque se herdamos o pecado e a natureza pecaminosa de Adão, agora em Cristo Jesus somos co-herdeiros com eles da vida eterna, de uma nova vida. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então Adão, um tipo que aponta para Cristo. Dois cabeças de dois reinos distintos. Então Adão prefigura Cristo nesse sentido. Assim como Adão comunicou aos que eram seus aquilo que lhe pertencia, o pecado, a morte, a desobediência, Cristo concede, outorga, concede aos seus amados aquilo que é seu: justiça, vida, obediência. E é nesse aspecto, então, que Adão é um tipo do que haveria de vir. Que Adão prefigura Cristo. Então, o pecado de Adão foi colocado na nossa conta. E olha, crianças, olha a palavra difícil que eu vou botar aí para você anotar. O pecado de Adão foi imputado a nós. Imputado significa o quê? Colocado na nossa conta. Nós estávamos em Adão. Mas a justiça, meus irmãos, de Cristo, ela também nos foi imputada, foi colocada na nossa conta, pelos méritos exclusivos do Senhor, que nós estamos adorando aqui nessa noite, por meio desse culto. Glória a Deus, louvado seja o nosso cabeça, o nosso representante. Irmãos, uma implicação prática dessa realidade espiritual é que necessariamente Adão precisa ser o quê? Uma figura literal e histórica. Adão precisa de ter existido de fato. Então, imaginar que Adão possa não ter existido de fato, e aí eu botei essa imagem, bem Disney, bem, imaginar que a história de Adão e Eva é um conto, é mais um desenho da Disney para você contar. Tem a Cinderela, minha filha, agora vamos contar uma outra história. A gente pega o livro ali, a tua Bíblia ali ilustrada. Então, a gente acabou de ler a Cinderela, agora a gente vai ler Adão e Eva. Imaginar, irmãos, isso é terrível, né? Imaginar que Adão possa não ter existido de fato, sendo apenas parte de uma história fictícia, faz com que todo o argumento aqui de Romanos caia por terra, junto com a redenção também.
Porque se não houve de fato um pecado de um homem real, representante, progenitor de toda a raça humana, então a morte de um Deus homem não poderia resgatar todos os homens. Então Adão existiu. O evolucionismo é um ataque contra a doutrina da salvação. O fato de nós sermos cobertos pelo pecado, cobertos pelo pecado ali em Adão, possibilitou que nós fôssemos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Então cuidado com esses enganos. Gênesis 1, 2, 3 conta uma história real, literal. É claro que nós temos poesia nas escrituras, mas nós estamos diante de fatos concretos ali solidificados. Esvazie Gênesis 1, 2 e 3 e não tem razão de nós estarmos reunidos hoje aqui. Então, uma implicação prática de toda essa história, de todo o argumento de Paulo, de apontar para Adão como um tipo de Cristo, Adão existiu de fato. Adão é real. Como o segundo é maior que o primeiro, é possível então nós nos apegarmos à verdade de que a graça de Deus é sempre maior que o pecado do homem. A graça de Deus é sempre maior do que o pecado do homem. O segundo ponto da nossa mensagem, meus irmãos, dos versos 15 a 21, se nós vimos que o pecado de Adão trouxe morte, então a morte de Cristo trouxe vida para todos os que creem. Assim como nós estávamos presentes em Adão, que também representou a raça humana, nós herdamos a natureza pecaminosa e a sentença de morte. Da mesma forma, Cristo, o novo Adão, pagou a sentença do nosso pecado e passou a sua justiça para todos os que creem. Então os versículos 15 a 17, eles revelam um paralelo, entre Adão e Cristo, e esse é um paralelo em contraste, mais uma vez, é um paralelo em contraste. Se Adão teve impacto sobre a humanidade, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus. Isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos, superabundou, em outras versões aí. Eu gosto mais do superabundou mesmo, dessa expressão, superabundou. Ou seja, o poder de Jesus excede em muito o mal herdado de Adão. O dom gratuito é muito mais eficaz do que a transgressão. É isso que o texto está dizendo para nós. Em outras palavras, então, se é possível constatar que o fato do pecado é parte da humanidade caída, e todos nós conhecemos muito bem o gostinho do pecado, o amargo que traz, talvez não no momento, mas um pouquinho depois, o amargo que traz. Se é possível constatar essa realidade em nós mesmos e no mundo que nos cerca, quanto mais ainda será constatar a eficácia da dádiva de Deus sobre aqueles que creem. Então a morte de Cristo trouxe vida para todos os que creem. Se em Adão o homem está debaixo do reino do pecado e da morte, em Cristo o homem é colocado debaixo da lógica de um reino de justiça, que simplesmente destrói o pecado, destrói a morte, dando justiça, dando vida para nós. O verso 17, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, então reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Adão é o cabeça dessa era da morte, Cristo é o cabeça da era da vida. E no caso de Adão, o julgamento de Deus trouxe condenação, versículo 18. No caso de Cristo, a dádiva trouxe justificação. Uma só transgressão foi capaz de colocar todos os homens em juízo, debaixo da condenação. E da mesma forma, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Verso 19. Mas de forma ainda mais poderosa, um só ato de justiça,
A morte de Cristo na cruz resultou na justificação que traz vida a todos os homens, verso 18. E por meio da obediência de um único homem, muitos são feitos justos, serão feitos, mas são feitos a partir do momento que creem. Se o pecado de um, então, irmãos, era tão forte que contaminou toda a raça humana, muito maior tem que ser a graça, então, para cobrir o pecado. Então, o antídoto, ele tem que ser mais forte que o veneno. E o nosso Deus providenciou em Cristo Jesus. Irmãos, Deus odeia tanto o pecado, que somente um pecado era suficiente para condenar os homens e separá-los eternamente de Deus. Desse Deus santo, desse Deus puro, desse Deus todo-poderoso. Mas o seu amor é tão maior que é capaz de cobrir a multidão de pecados em Cristo. E é por isso que há esperança para nós. É por isso que nós podemos viver uma vida não só de amizade com esse Deus, mas também dos benefícios desta paz, desta reconciliação. E de fato, sentir alívio aqui no peito mesmo, aquela angústia que tenta tomar conta da nossa alma. Mesmo em meio às tribulações, como nós vimos, né, da paz que a gente sente, que excede todo o entendimento. Jesus não somente ele reverteu os efeitos da queda de Adão, ele também nos deu o que Adão não tinha, vida eterna garantida agora, como filhos de Deus. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça transbordou, versículo 20. Então, a lei surge para que a transgressão fosse ressaltada. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Esse é o papel da lei. Mas onde abundou o pecado, em Cristo superabundou a graça. Cristo é mais poderoso para salvar do que Adão para destruir. Né? João Calvino já falou isso. Cristo, ele é mais poderoso para salvar do que Adão para destruir. Então, o que o Senhor Jesus fez naquela cruz, irmãos, foi nos tirar do império das trevas para o seu reino de luz. Não foi pouca coisa o que ele fez ali. E nós devemos viver de acordo. O poder do ato de obediência de Cristo de vencer o ato de desobediência de Adão é então o grande tema aqui desse parágrafo. Cristo é poderoso. Apesar de Adão, ele é o novo Adão. Ele venceu. Aquilo que parecia sem remédio, ele se apresenta como sendo o remédio. A justificação, irmãos, significa o nosso envolvimento na obediência de Cristo também. Então, quando Deus nos olha, Ele realmente enxerga um justo, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Porque Cristo é como cabeça daqueles que creem, foi o nosso representante. Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, definitivamente. Então, foi na cruz de Cristo e no verter do seu sangue que essa obediência atingiu o seu ápice. Então, o paralelo entre Adão e Cristo, esses dois cabeças da humanidade e os dois reinos opostos vinculados a cada um deles ali, são os eixos em torno dos quais gira a história da humanidade. Eles são os pivôs da revelação redentora, pois o primeiro, que é Adão, ele torna a redenção necessária, e o segundo, que é Cristo, ele concretiza e ele assegura essa redenção. E Deus está contando uma grande história, onde ele se revela, onde em nenhum segundo ele foi pego de surpresa, quando Adão decide pecar contra ele. Deus está se revelando, revelando quem ele é para a humanidade, nos seus caminhos insondáveis. Nós não temos todas as respostas dos porquês de Deus. Nós sabemos como foi, e sabemos que Ele é soberano, e sabemos que Ele sabe todas as coisas, que Ele nunca perde o controle.
E sabemos que Ele providenciou escape para nós em Cristo Jesus. O nosso Deus, Ele é infinitamente sábio no planejamento da salvação. Ele não foi pego de surpresa na transgressão de Adão. Antes da fundação do mundo, Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus. A graça sempre prevalece sobre o pecado. Sempre há esperança, porque o nosso Deus, no seu plano soberano, Ele tem um final feliz estabelecido. Não é à toa que nós gostamos de filmes com finais felizes. Não é à toa que o homem produz esse tipo de literatura. É um reflexo, do nosso autor que nos fez. E na história que ele está contando, essa história, irmãos, ela termina com um final feliz. E ele garante, porque a gente já tem um spoiler, A gente já tem um spoiler. No presente, as nossas leves e momentâneas, olha, ele fala disso, as nossas leves e momentâneas tribulações, mas nós sabemos que Ele voltará, e aí nós vamos viver em plenitude no reino pela qual nós somos convocados, pela qual nós ganhamos as credenciais. Então, de fato, todos nascem em Adão, mas podem nascer de novo em Cristo. Podem nascer de novo em Cristo e ser transferidos da morte para a vida. Essa é a resposta cristã, essa é a resposta bíblica do porquê o mal existe, do porquê que a morte ela ocorre, do porquê que nós pecamos. Tudo começa lá em Adão. Existem dois reinos, o reino do pecado e o reino da justiça. Acho que você já entendeu isso essa noite aqui. Uma única transgressão foi suficiente para causar o domínio da morte. É por isso que nós temos que pagar o pato, porque somos culpados de fato. A nossa raça. Mas Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. E a obediência de um só, um único ato de justiça em nosso lugar, o Senhor Jesus, Ele pagou em nosso lugar. Esse único ato nos garante a vida eterna, nos garante um reino de justiça. Resta saber em qual desses reinos você se encontra. Se você estiver em Adão, então o pecado e a morte dirigem a minha vida, eu estou condenado. Agora, se em Cristo, então a graça reina, e por intermédio de Cristo, então eu já não sou mais escravo do pecado. Então a graça de Deus, ela é sempre maior que o pecado do homem. Arrependa-se, creia em Cristo Jesus. Nele você pode vencer o pecado, viver uma vida vitoriosa pelos méritos de Cristo. Não dá para continuar vivendo do mesmo jeito. O sacrifício dele, ele já te retirou das trevas para a luz para te dar uma vida de dignidade. O pecado de Adão trouxe morte para todos nós, mas a morte de Cristo trouxe vida para todos os que creem. É nisso que nós cremos, irmãos. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem que nós temos que proclamar com clareza para aqueles que nos cercam. É uma mensagem simples e que escandaliza muitos que estão querendo respostas complexas para darem desculpas, para continuarem vivendo do mesmo jeito. O nosso Deus propõe uma resposta muito simples. Então, escandaliza porque também nós não temos nada para oferecer para esse Deus. É só pelos méritos de Cristo. E aqueles que já entenderam essa mensagem podem testemunhar aqui, se eu desse oportunidade para testemunhar, para falarem sobre a paz que excede todo entendimento, que só Ele pode dar. Tenho certeza que muitos poderiam se levantar aqui. Feche seus olhos, vamos orar, fale com o Senhor. Primeiro, pergunte a si mesmo, nessa conversa com o Senhor, em qual dos reinos você está? Em qual dos reinos você está? Quem é o Senhor da sua vida?
Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer primeiro pela Tua palavra, a Tua palavra que é eficaz e é poderosa e é a verdade. Muito obrigado. Obrigado porque a nós cabe ler a Tua palavra, explicar a Tua palavra, aplicar a Tua palavra. Nessa noite fica muito claro as nossas origens, fica muito claro a resposta que o Senhor nos dá com clareza, não nos deixou perdidos. Realmente Adão cai, todos nós ali caímos com ele, porque como contestar isso? É só olhar ao nosso derredor, é só olhar para nós mesmos e ver e perceber de onde o Senhor nos tirou. Meu Deus, quantas coisas nós já praticamos, quanta imundícia nós já nos satisfazemos nelas, mas o Senhor nos amou, nos resgatou das trevas para a luz, para esse reino de justiça, e nos fez então justos, santos. Nós, os que cremos, não somos melhores do que ninguém, mas podemos nos alegrar na nova vida que o Senhor tem nos dado. Podemos descansar na viva esperança e na certeza de que o Senhor nos comprou por um alto preço, para nós vivermos essa vida abundante, vida de paz. Obrigado pelo Teu amor incondicional, Teu amor leal sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque pela fé nós cremos que a Tua morte naquela cruz, Senhor Jesus, foi suficiente para nos salvar. O Teu sangue vertido naquela cruz, e ao terceiro dia, quando o Senhor ressuscitou, tudo isso foi suficiente para nos redimir, para nos justificar. Nisso nós cremos. O que é escândalo para muitos, para nós é motivo de alegria, de regozijo. Eu clamo ao Senhor, que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor possa nesta noite aquecer os corações aqui dos Teus filhos, daqueles que pertencem ao Senhor, com esta verdade espiritual. Pertencem a Ti e devem viver de acordo com o reino a qual pertencem, com o Senhor a qual pertencem. Então que se levantem daqui esta noite com essa disposição de coração, de declarar com fé que pertencem ao Senhor e que viverão para a honra e glória do Teu nome. Então, meu irmão, minha irmã, arrependa-se dos seus pecados, vá aos pés da cruz, e o teu Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar e para te purificar de toda a injustiça. Você já não precisa viver como alguém que não tem um Senhor, como alguém que está abandonado, porque o Senhor te comprou por um alto preço. E você que está aqui essa noite, que ainda não tomou uma decisão por Cristo, eu suplico, considere essas verdades espirituais. Se você morrer hoje, onde você irá passar a sua eternidade? Porque se você está em Adão, no reino do pecado, não há como você desfrutar da presença do Deus Todo-Poderoso. Mas se você nesta noite simplesmente se arrepender dos seus pecados, se entregar a Cristo Jesus, Ele é poderoso. A graça desse Deus, esta é uma boa notícia, ela superabunda, não importa o que você já tenha feito na sua vida, a graça é para você, a graça é para você, que já cometeu toda sorte de pecado do qual você tem repulsa, do qual você se envergonha, mas você pode se achegar na certeza de que o Senhor Todo-Poderoso, porque o plano é dele, Ele não despreza um coração quebrantado. Então se arrependa. Se você está aqui nessa noite, nessa condição, e quer fazer essa oração,
Repita essa oração no seu coração agora. Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que estou cego e morto nos meus delitos e pecados. Mas nessa noite, ouvindo sobre a tua graça, ouvindo sobre o teu único sacrifício naquela cruz, capaz de me salvar, eu creio e eu desejo me entregar a ti. Ó Senhor, se alguém fez essa oração aqui, eu clamo para que o teu Espírito Santo confirme no seu coração. Mais uma vez, Senhor, agradeço pela tua palavra, agradeço pelo teu evangelho, agradeço pela tua grande misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, porque onde estaríamos se não fosse a tua graça, se não fosse a tua misericórdia? O Senhor bem sabe onde estaríamos. Mas obrigado porque o Senhor nos resgatou, obrigado porque o Senhor nos purificou, obrigado, nisso nós cremos e queremos nos mover de fé em fé, que estas verdades toquem as nossas vidas, possamos sair daqui diferentes de como chegamos hoje, cheios do teu Espírito Santo, dispostos a viver, guiados pelo fruto do teu Espírito. Ó Senhor, repreenda Satanás com suas mentiras e os seus enganos contra a tua igreja que se reúne especificamente aqui na Betel. Repreenda Satanás, Senhor. Esse é o meu clamor, essa é a minha oração, essa é a nossa oração. E oramos pelo nome santo, exclusivo de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém e amém.